Bom, então aqui estamos para mais um encontro, né? Vamos seguir a nossa prática de consciência da consciência. Noite, Oi, Leila, bem-vinda. obrigada, boa noite a todas. Oi, Leilinha, Oi, Claudinha, tudo bom? tudo bem? Muito bom, muito bom. Então vamos nós, né? Acho que hoje seremos nós quatro a princípio, depois a Cláudia precisa sair, fica à vontade, tá, Cláudia? Tá, eu E preciso. a gente segue aqui contemplando o que for possível para hoje, né? Então, a gente vai seguir no capítulo 3. Mais uma vez, hoje vamos fazer a prática de consciência da consciência, que é a prática de meditação deste capítulo, né? E eu queria saber de vocês se fizeram na semana e se fizeram, se tem alguma dúvida, se tem alguma questão que tenha surgido, enfim, antes da gente começar, né, a prática formal. Senão a gente adentra a meditação formal. Aline, eu tenho Sim, uma Lê, dúvida. pode Eu e a falar. Cláudia repetimos a prática no domingo. E aí, pela primeira vez, eu tive não sei se foi um insight mental ou corporal, de que o espaço da mente, quando a gente fala de ampliar o espaço da mente, como a gente tem que romper com a dicotomia, né? Eu senti que esse espaço mental tinha a ver com as sensações corpóreas também. Ou foi Uhum. viagem minha? Não, foi viagem, não. Foi viagem, não. O espaço mental, depois eu vou mostrar para vocês, eu acho que a Leila, não sei se eu já mostrei isso para a Leila numa outra ocasião, mas eu vou mostrar para vocês um gráficozinho só para dar uma alusão, assim, de como se dividem esses espaços. Mas é importante a gente pensar, a gente está trabalhando, a mente é o objeto do nosso trabalho ao longo desse caminho. Então, aqui a gente já passou um pouco, a mente está na consciência, mas a mente está se manifestando nesse espaço mais amplo que é a consciência, né? A consciência está captando e percebendo todo esse movimento da mente. E o que a nossa mente recebe são os estímulos, ela elabora, deixa eu pensar de uma forma de falar que fica um pouco mais claro. A nossa mente faz essas elaborações, conceituação, né, todos esses movimentos que ela faz tudo isso a partir da recepção ou da percepção dos 5 sentidos físicos. Então, nós temos as 5 portas de entrada, que nós já falamos antes, né? Que são os 5 sentidos físicos: tato, paladar, olfato, audição e visão, fundamental. Então, esses 5 sentidos são eles que trazem os elementos para a nossa mente. E aí, a nossa mente, a nossa consciência mental, vai elaborar, vai conceituar, vai se relacionar com tudo que é captado a partir desses 5 sentidos. Então, o corpo tem tudo a ver com esse nosso processo, Leila. E nós falamos em diferentes consciências, mas na verdade elas não são diferentes. Cada um desses sentidos tem uma consciência que percebe esse sentido. Então, nós temos a consciência visual, a consciência auditiva, a consciência tátil. Falando assim, né, no sentido didático, parece que são coisas separadas, mas não são coisas separadas, né? São todas qualidades da nossa própria consciência substrato que capta cada um desses distintos estímulos, né? Então, se diz que para cada um deles há uma consciência que percebe, que apreende esse estímulo que está sendo transmitido, que a gente está captando através dos nossos sentidos físicos e elaborando através da nossa consciência mental. Então, faz sentido, sim, é esse caminho mesmo. Ajudou ou compliquei mais? Às vezes eu falo demais, eu não Não, sei se ajuda ou ajudou. atrapalha. Não, ajudou. Então, vamos seguir. A gente vai hoje... Aureli, bem-vinda. A gente vai hoje... Oi, 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 meninas. Tô aqui, Aline. Oh, que bom. Vai, medita e na hora que precisar sair, fica à vontade, tá? Lembrando que o nosso encontro é sempre sem pressão e sem cobrança, gente. É livre. A gente vai fluindo. Então, a gente vai começar agora a nossa prática de hoje, que é uma prática de consciência da consciência, né? Então, é importante encontrar uma postura
Uma postura onde você consiga se manter pelos próximos minutos, que seja confortável. Vamos lá. Adote uma postura confortável, onde você possa se manter pelos próximos minutos, sem incômodo. Nessa postura, reflita sobre os benefícios que você gostaria de trazer para si e para os outros, ao cultivar deliberadamente a mente. Traga à mente as suas mais altas aspirações, o seu próprio bem-estar e realização, por dar sentido à sua vida como um todo. Inclua também o reconhecimento de que ninguém está isolado. Nós estamos interconectados e, portanto, em um sentido mais amplo, a nossa mais significativa motivação deve abranger e incluir os outros. Assim, permita que a sua mais elevada aspiração seja o seu incentivo para prosseguir nessa prática. E com uma atitude de amorosidade, estabeleça o corpo, fala e mente em seus estados naturais. Vamos trazer ao corpo as qualidades de relaxamento, quietude e vigilância. Soltando todas as tensões que tenham se acumulado ao longo da semana ou do dia. Liberando quaisquer esforços. Solte o corpo relaxadamente no momento presente. Descanse tomando consciência do ritmo da respiração. Respire relaxadamente de forma natural, não forçada ou controlada. Deixe que a respiração flua e apenas perceba, tome consciência desse fluxo suave e contínuo.
Deixe agora os olhos ao menos parcialmente abertos, deixando o olhar solto, repousando no espaço à sua frente. Recolha todo o interesse dos cinco sentidos físicos e permita que a consciência se dirija exclusivamente ao espaço da mente. Deixe o conteúdo da mente ser naturalmente iluminado pela consciência. Observe cuidadosamente, além do espaço da mente e do seu conteúdo, pensamentos, imagens, memórias. O que mais você experiencia? Veja se é possível localizar a simples experiência de estar consciente, que normalmente está implícita na experiência de termos consciência de alguma coisa. Deixe a consciência da consciência ser agora explícita. Veja se é possível localizar a simples experiência de estar consciente, que normalmente está implícita na experiência de termos consciência de alguma coisa. Deixe a consciência da consciência ser agora explícita. Sem qualquer esforço, descanse na consciência, não como um objeto, mas no simples fato de saber que já está aqui, presente.
Apesar de não estarmos direcionando a atenção para nenhum objeto, é provável que surjam aparências. Não bloqueie essas aparências. Deixe-as ir e vir à vontade, sem se engajar a elas. Sejam quais forem os pensamentos que surjam na mente, eles não obscurecem a natureza da consciência. A consciência está igualmente presente durante e entre os pensamentos. Examine o espaço da consciência que persiste entre os pensamentos, de onde os pensamentos surgem e no qual desaparecem. Descanse sem expectativa, sem desejo, sem esperança ou medo. Apenas descanse na quietude da consciência. Cada um a seu tempo, vá retomando suave e gentilmente a interação com o ambiente externo, alimentando seu corpo e no seu próprio tempo, vá retomando também a interação com a terra. Bom, essa prática de hoje é um pouquinho diferente, conduz ao mesmo lugar, mas é com menos fala, um tempo um pouco mais curto do que nós fizemos na semana passada. Mas o objetivo da prática é nos guiar para esse espaço da consciência e ali permanecer. Esse espaço de quietude, luminosidade e clareza, né? Então, há diferentes formas de condução, que de algumas formas fica mais fácil para umas pessoas, ou de outra forma para outras pessoas, mas o importante é a gente saber que, independente da quantidade de palavras ou da minúcia da fala, né?
A ideia é que a gente realmente consiga percorrer esse espaço interno, reconhecer esse espaço da consciência e ali descansar, repousar. Alguém quer comentar? Eu abro o espaço para vocês comentarem se quiserem, perguntar. Eu vou perguntar se foi bem mais curto ou nem tanto? Foi mais curta. Foram 14, quase 15 minutos. A gente faz prática de 24. Ah, 10 Foi, minutos menos. foi bem mais curtinho. Ah, sim. Deu para ficar, Aureni? Ou a mente Deu para ficou? ficar, deu para ficar. E hoje também eu já me propus a me organizar um pouco melhor, já entrar com mais calma, já dá uma diferença do que entrar naquela agitação e coisa para resolver depois. Então, tinha uma aula de dança depois, aí passei para o sábado, então estou organizando assim. Faz diferença mesmo, eu concordo. Mas, que daí Mas, eu consigo ficar mais inteira, né, no momento. sim, sim. Mas é como eu te disse, assim, que eu falei com a Aureni pela mensagem, né, gente? Trazer um instante de tranquilidade é melhor do que nenhum instante, né? Então, se pode vir um pouquinho, fazer a prática e sair, vocês não precisam se preocupar. Aí, se quiser, depois assista o que ficou gravado, né? A leitura e a explicação, entre aspas, né? A contemplação, a troca aqui sobre o texto. Então, é liberdade, tá? Porque se É o isso que eu estudo falei servir até para com a Aline gerar. hoje, né? Que eu, assim, com a prática, apesar de estar meio corrido, mas hoje eu consegui melhor. Mas eu falei, Aline, eu não estou conseguindo acompanhar os textos e parece que está tudo no grego, assim, estou tanto fora da realidade nos textos. E aí eu estava em dúvida, né? Mas aí é bem isso aí, Aline, o que eu conseguir fazer, eu vou, e depois, se precisar sair, mas Isso, o grupo eu não vou deixar. isso. Importante, gente, a gente ter em mente assim que práticas, estudos como este são coisas que vêm para nos ajudar a nutrir e cultivar um espaço interno que nos gera bem-estar, né? Se aquilo estivesse causando angústia, aflição, cobrança, aí não faz sentido, né? Eu sempre digo isso nas aulas de meditação e sempre falo em encontros assim, porque realmente não faz sentido a gente assumir mais uma tarefa que gera mais uma meta a ser cumprida, né? Não é por aí, né? Então a gente precisa realmente sentir o momento, e se não é possível, não tem problema, a gente segue com o coração aberto para receber o que é possível, se não é, a gente segue também, depois retoma, enfim, né? O Sem microfone cobrança. para mim está um pouquinho ruim, não sei se é só para mim, será? Tá ruim para vocês, meninas? Deixa eu aumentar o volume aqui que eu vejo. Para Não? mim tá bom. Tá bom, Marlene? Da Aureni, os seus, todo mundo. Então, tente aumentar um pouquinho o volume do seu áudio, do seu fone, Aureli, talvez ajude. Mas é isso, né? A gente segue, então, olhando para esse espaço interno da nossa própria consciência e alguém tem dúvida, quer perguntar, falar, comentar? Não. Sim. Cláudia quer falar? Então, você pode abrir seu microfone que tá fechado. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Abriu. Acho que Tá. agora foi. Foi. Ai, eu não consigo achar esse espaço, mas não tem problema, né? Não, não tem não. Não tem não. A Tá gente está bom. caminhando para encontrar, para descobrir, na verdade, né, esse espaço. Não, não tem, não é para se cobrar. Eu estou só dizendo aqui que há esse espaço e a gente está tentando chegar lá, descobrir Tá, esse espaço interno. Mas se a gente ainda não descobriu, não cobre, é esse processo. Até a gente descobrir esse espaço leva uma caminhada, gente, não é assim, né? Falou, pronto, já percebi. É muito mais sutil, né? Tem uma complexidade individual, cada um de nós tem experiências internas distintas. Então, não encontra o espaço, não tem problema, não se preocupe, não se cobre, mas siga praticando, né? Fazendo as práticas sim. formais de meditação, que é através delas que a gente vai conseguir realmente vislumbrar e, com o tempo, repousar nesse espaço, Tá bom. tá? Ok. Leila queria perguntar, falar, comentar?
Não, eu queria só completar o que a Cláudia falou, assim, que a gente às vezes acha que não encontra o espaço, né? Mas eu acho que a gente encontra momentos, eu encontro momentos desse espaço, não são os 24 minutos ou os 15 minutos que você está repousando no espaço, né? São alguns minutos, passa, depois outros minutos. É isso mesmo. Quem dera fosse os 24. A gente já estava lá adiante. Não é, não. A gente tem vislumbres, né? A gente tem lampejos, assim, desse lugar interno. Mas repousar nele realmente, não sei vocês, né? Eu não consigo ficar ali repousando. Quem me dera conseguisse. Por muitos minutos seguidos. A gente tem flashes, assim, vislumbra, sente que fica ali um pouco, daqui a pouco se perde, daqui a pouco volta, e isso ainda está no nosso processo de descoberta, né? Mas a gente às vezes pensa na consciência como algo muito distante também, muito assim, como é que eu percebo isso? Mas tem uma coisa que nessa prática de hoje eu gosto, e tanto que ela se repete 2 vezes a mesma fala, que a gente já tem a consciência implícita, ou seja, a gente está percebendo tudo que está acontecendo o tempo todo. Se eu pergunto para vocês agora, nesse momento, você está consciente? Tá, né? E como você sabe que tá? Não Não sei, sei. né? Não tem explicação, né? A gente só sabe que tá. A consciência está Exatamente. implícita. Hã? Percebe, acho que percebe as coisas que está acontecendo naquele momento. Eu penso que Exata, consciência é aquilo ali. exatamente, exatamente. E o tempo todo essa consciência está implícita, né, na nossa vida. A gente, enquanto está desperta, se movendo, só se a gente tem um apagão, um desmaio, ou está em coma, né? Aí a gente não vai estar consciente. Mas a consciência está implícita o tempo todo na nossa vida. E aí, nessa prática, o convite é que é para a gente tornar essa consciência explícita, ou seja, perceber muito claramente que a gente está consciente. Então, a gente está consciente e não percebe. Agora, na prática, a gente só vai perceber que está consciente. Não tem não é complicado, né, gente? Mas é que é tão simples que fica difícil para a gente, né? Essa simplicidade tão grande que a gente está habituado a sempre por coisa, e complexidades para entender, para esmiuçar fórmulas, né? E, na verdade, não precisa. O que a gente precisa fazer aqui é soltar. Soltar tudo, tudo, tudo. O que sobra é consciência, né? Mas como que solta tudo, né? A gente que tem tantos apegos nessa vida, tantas fixações, tanto movimento da mente, elaborando um trilhão de afazeres ou de acontecimentos, né? A gente não dá conta de soltar ainda tudo assim, né? Para descobrir realmente esse espaço de uma forma tão fácil. A gente vai devagarzinho. Lime, Sim, Marlene? tem diferença em estar consciente dessa consciência? Tem, né? Tipo assim, eu estou consciente aqui da aula, da sua fala, só que essa consciência é outra coisa, né? É aquela silenciosa. É, É mas isso? exatamente. Mas quando você está consciente de tudo que está acontecendo, essa percepção, essa consciência é essa consciência luminosa, silenciosa, clara. Só que ela vem engajada com o que a mente está fazendo, tá? Deixa eu compartilhar aqui para ver se ajuda um pouquinho na compreensão. Gente, deixa eu ver se está aqui fácil ou... Só para dar talvez ajude, eu espero que ajude, se não ajudar depois também vocês me falam, que a gente tem aqui a mente que se engaja com todos os movimentos, com todo que percebe, elabora sobre todas as sensações dos nossos sentidos físicos, né? Todos os sentidos, os 5 sentidos físicos. A nossa mente recebe todos esses estímulos e percebe e conceitua tudo isso, se relaciona com tudo isso, se apega, se fixa, não quero, quero, gosto, não gosto. A nossa mente vai trazer todos esses atributos, aquilo que os nossos sentidos captam. Ela só faz isso porque a nossa consciência, substrato, nossa consciência mental, está operando ali. Se a gente tiver inconsciente, a nossa mente não vai conseguir fazer esse processo todo de elaboração, conceituação, fixação, valoração, entende?
Então, por mais que a gente não tenha consciência de estar consciente o tempo todo, quando a nossa mente está operando e a gente está se movendo no mundo, a consciência está ali presente. E essa consciência é naturalmente clara, luminosa, quieta. Então, essa consciência ilumina todos os eventos e a gente consegue perceber, nominar, enfim, tudo isso que eu já falei, que é a nossa mente que opera aí. Então, a mente está operando, conceituando, recebendo todos esses estímulos, e a consciência é o que permite que a mente faça essas elaborações, essas conceituações. Então, a gente está sempre consciente e não percebe. Na prática, o convite é exatamente o que a Marlene falou. Você está consciente da consciência. A gente percebe a consciência operando, a gente percebe os movimentos da mente e percebe que tem algo mais além desses movimentos. Um espaço que é naturalmente quieto e desobstruído, onde todos esses eventos surgem e desaparecem. Faz sentido ou fica mais complicado com a figura, gente? E aí, vou aproveitar essa figura para já falar mais umas coisinhas. Nossa mente, a gente veio caminhando, né, com as práticas de atenção plena à respiração, de estabelecer a mente no estado natural. Então, a gente está trabalhando com práticas de atenção, utilizando a mente, ora, como um sujeito que observa as sensações da respiração, e depois, como um objeto, quando a gente estabelece a mente no estado natural, que eu falo, observe todos os movimentos, os eventos mentais. A mente passa a ser o objeto observado pela consciência. Só que a gente ainda não falou que é a consciência que está percebendo, né? A mente está ali se movendo, surgindo e desaparecendo todo tipo de evento, e o que percebe esses eventos? Percebe esses eventos a consciência. A consciência que percebe, ela não conceitua, ela apenas percebe, ela é não dual. Não tem dicotomia sujeito-objeto na consciência. Mas a partir do momento que surge o evento mental, a gente atribui valor, característica e tudo aquilo, né? Aquela gama de 1 trilhão de coisas que a gente vai elaborando em todos os objetos que surgem aqui. O que percebe todos esses eventos que surgem na mente é a nossa consciência substrata. Então, a gente repousou na consciência observando o movimento da mente. O objeto da prática era a mente. A gente observava os eventos mentais. Agora, o objeto não tem sujeito nem objeto. Não tem dualidade nessa prática. A gente simplesmente repousa na consciência. A consciência percebe o que surge na mente, mas não se engaja. Não fica observando, simplesmente percebe aparições. Uma aparência surge e desaparece, surge e desaparece. E a gente segue repousando na quietude da consciência. Até aqui, fez sentido a figura? Ajudou um pouquinho? As figuras são úteis, né? Apesar do nosso modelo interno não ser exatamente assim. Ajuda. Ajuda, né? E aí, a gente vai seguir trabalhando, né? Vamos seguir aqui com o nosso texto. E só mais um detalhe aqui que eu quero falar com vocês dessa figura, para depois a gente já seguir no texto. A gente, então, veio caminhando, né? Cláudia, pessoal, nós viemos nesse caminho. A gente talvez não está sabendo exatamente, não está conseguindo ver com clareza que a gente já está caminhando por essas nuances internas, mas a gente está caminhando por aqui. A gente está seguindo aqui na parte 1 do livro com as práticas de Shamatha. Todas essas práticas estão nos conduzindo no espaço da mente e no espaço da consciência substrata. Então, as práticas de Shamatha vão trazer para a gente essa possibilidade de repousar aqui nesse nível de consciência, que é chamado consciência mental ou consciência substrata, consciência que observa a mente, né? Eu prefiro sempre usar consciência substrata. Mas essa não é a nossa consciência absoluta. Nós temos ainda um padrão mais alto, vamos dizer assim, mais elevado, talvez, de consciência, que é a consciência primordial, que nós vamos vislumbrar ou descobrir, né, ou repousar nela a partir das práticas de Vipassana, que são as práticas da parte 2
do livro, que se der a gente vai entrar na semana que vem, né? Então, é um caminho que a gente está percorrendo. Dentro desse círculo aqui, a gente está hoje chegando aqui. Chegando, né? A gente está hoje percorrendo aqui esse espaço. Depois a gente vai seguir ainda percorrendo esse espaço. E aí depois vem outras e outras práticas para a gente seguir cultivando virtudes, fazendo florescer as nossas qualidades mais genuínas, né? Fez sentido até aqui, gente? Sim? Alguém ficou com mais dúvida ou quer perguntar alguma coisa? Essa consciência primordial aí é a cereja do bolo. É. Ali reside a iluminação. A felicidade genuína está ali. Vamos chegar lá, né? Se não nessa vida, em alguma. Mas a gente vai praticando, né, gente? Vamos praticando sem objetivo, mas sem uma meta a ser cumprida, né? A gente tem objetivo, trocando aqui, a gente tem um objetivo, mas não tem uma meta, um prazo, né? A gente vai praticando e sentindo os benefícios disso, enfim. Cada um no seu próprio tempo, né? Vamos seguir, então, com a leitura? Opa, deixa eu achar de novo aqui, que eu mudei de página. Aqui. Então, nós seguimos na semana passada até este capítulo aqui, até esse parágrafo, aliás. Nós seguimos falando, contemplando, né, a prática guiada que o Alan Wallace traz aqui nessa parte do livro, e ele falou para a gente de tudo que a gente falou até aqui agora, né, dessa relação da mente com a consciência, e de como a gente vai repousar mais profundamente na consciência. Quando a gente repousa mais profundamente na consciência, a gente rompe essas camadas, essa sensação de interno e externo, né? Esse é um processo que a gente vai caminhando e se purificando, vamos dizer assim, essas aparições, essa nossa relação com os eventos mentais, e tentando soltar mesmo, trazer menos solidez a tudo isso que a gente julga tão real, tão sólido, tão inerentemente existente, né? E aí, nós vamos seguir, então, aqui nesse parágrafo, no processo da morte, chegará um momento em que a respiração irá parar, e, portanto, a atenção plena à respiração não será mais possível. Todavia, mesmo depois que a respiração cessa e os sentidos físicos são interrompidos, é possível continuar a meditar, pois os eventos mentais continuam a ocorrer. Nessa fase do processo da morte, você pode praticar a segunda técnica, a de observar o domínio da mente. Imagens, pensamentos, lembranças, emoções e impulsos. Em vez de temer a morte, tome interesse pelos eventos que ocorrem no espaço da mente e pela natureza do próprio espaço. A sua mente agora está prestes a desaparecer, pois o cérebro está sendo desligado, mas a consciência substrato permanecerá. E é possível repousar nessa dimensão da consciência com bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Mesmo quando todas as atividades mentais cessam, você pode permanecer vividamente consciente do espaço vazio da consciência, no qual todas essas atividades desaparecem. Esse espaço é chamado de substrato, alaya, e a consciência básica desse domínio é a consciência substrato, alaya vijnana. A morte é um tema frequente no caminho budista, né, gente? Tanto a gente tem acredita no renascimento, né? Então, o processo do morrer é um processo também que faz parte das práticas budistas, né? Do nosso caminho de prática. E a boa morte seria essa morte onde nós realmente conseguíssemos, né? Tomara que a gente consiga, todas nós, seguir esse processo do morrer repousando nesse espaço da consciência, para que a gente tenha um renascimento auspicioso, um renascimento que nos traga essa possibilidade de seguir praticando e desenvolvendo, ou não só no caminho espiritual, mas no caminho de realmente desenvolver habilidades, virtudes que a gente possa, de verdade, beneficiar a nós e principalmente aos outros, né? Então, esse processo da morte é um processo também que a gente segue praticando. Usa ele para praticar também, né?
se seguir com as práticas de meditação. A prática de chamata sem sinal, ou simplesmente de estar consciente, resulta em uma experiência viva da consciência substrato, que é imbuída das qualidades de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Esse também é o estado de consciência que, no final, emerge por meio da prática anterior, de estabelecer a mente em seu estado natural. Então, quando a gente está lá na prática de estabelecer a mente no estado natural, a gente fica observando os eventos mentais. Observando, sem se engajar com eles. Quando a gente consegue realmente não se engajar, não ser levado por eles, né, é possível perceber esse espaço da consciência, de onde esses eventos emergem e onde eles desaparecem. Sogyal Rinpoche chama isso de base da mente comum, e é muito fácil confundi-la com a natureza absoluta da consciência, conhecida como consciência prístina, Rigpa, consciência primordial, Yesh, ou clara-luz, ou céu. Isso tudo aqui são nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Lembra naquela última curvinha do círculo da consciência ali? São nomes diferentes para aquela mesma dimensão de experiência. Quando a gente morre, né, no processo da morte, se diz que a gente vê a clara luz. Então, a clara luz é quando a gente realmente vai se recolhendo, os sentidos físicos se recolhem na consciência substrato, na consciência mental, a consciência mental se recolhe na consciência substrato, a consciência substrato se recolhe na consciência primordial. E aí a gente vê a clara luz. E aí, se a gente estiver realmente no estado de tranquilidade, a gente pode seguir a clara luz e ter um renascimento auspicioso ou alcançar, dizem que a gente alcança a iluminação nesse momento, se a gente conseguir realmente vislumbrar e seguir essa clara luz, né? São possibilidades, gente, eu estou trazendo para nós aqui reflexão para esse momento, né? Não sabemos quando vai chegar, quando chegar a gente, tomara, se lembre disso. Existem muitas diferenças sutis entre as duas, entre a consciência substrato e a consciência prístina. Porém, o mais importante é que simplesmente repousar na consciência substrato não purifica ou libera a mente de nenhuma aflição mental, enquanto que repousar na consciência prístina libera radicalmente a mente de seus obscurecimentos e permite acessar uma fonte inesgotável de virtudes espontâneas. Isso aqui fica claro para vocês? Quando a gente consegue repousar na consciência substrato, que é a consciência que nós falamos hoje, foi o objeto da nossa prática de hoje, a gente repousa ali, mas a gente não liberou de nenhuma aflição mental ainda. A gente alcança um lugar de quietude, de tranquilidade, de bem-aventurança, mas as aflições mentais, elas seguem ainda, elas não foram liberadas. Para a gente conseguir liberar realmente a aflição mental, são as práticas de Vipassana e a gente repousar na consciência prístina, na consciência primordial. Então, ainda tem um caminho, né? Por mais que a gente sinta, assim, um grande benefício mesmo, né, gente? A gente vai fazendo as práticas de chamata, vai percorrendo esse caminho e vai já percebendo o quanto a gente se beneficia, no sentido de se sentir bem, de ter uma tranquilidade, né, uma paz interior maior ou melhor. Mas, ainda assim, as aflições mentais seguem surgindo, seguem nos movendo. E mesmo quando a gente realiza essas práticas e repousa ali por horas, a gente ainda é suscetível a aflições mentais. É interessante a gente pensar nisso, ao mesmo tempo, às vezes assim, e foi para mim um tempo desesperador, falar, como assim, né? Estou me esforçando tanto e ainda nem chego perto de liberar a aflição mental, mas não é isso, né? A gente não tem um lugar onde quer chegar, mas aí aproveitando o caminho e percebendo dos benefícios que esse caminhar está promovendo em nós. Então, significa que a gente tem um caminho ainda para percorrer, né? Se a gente quer liberar realmente de todas as aflições mentais. E o meio para isso é as práticas de Vipassana, repousar na consciência primordial. Rudyard Limpa escreveu a esse respeito. Alguém que experienciou a vacuidade e a luminosidade e que dirige a sua atenção para dentro pôde pôr fim a todas as aparências externas e chegar a um estado em que acredita não haver nem aparências nem pensamentos. Essa experiência de brilho, a qual não se ousa abandonar, é a consciência substrata. Alguns professores a confundem com a clara luz.
na realidade, a consciência substrato é a consciência substrato. Por isso, se você ficar preso lá, será lançado no reino da não forma, sem nem sequer se aproximar um pouco da liberação. Aqui ele traz uma fala que é bem budista, né? É o que a gente falou, que eu falei agora há pouco. Se repousa na consciência substrato, você simplesmente alcançou um estado de quietude, de não dualidade, com certa aspas, mas você não liberou das aflições mentais e você repousar aí simplesmente não te traz um potencial de ação no mundo em benefício de de todas as pessoas, de todos os seres, que faz parte desse nosso caminho e da nossa construção da felicidade genuína, né? A gente não vive isolado, então simplesmente repousar nesse estado de quietude e bem-aventurança não promove em nós a realização última daquilo que nós nos propomos, que é alcançar a felicidade genuína, que é a iluminação. Então, a gente tem um caminho ainda a percorrer até alcançar esse lugar. E se a gente repousa nessa consciência substrato e não se move dali, numa vida futura, se a gente realizou Shamatha, né, gente? Se a gente alcançou aquele nível mesmo super hard, realizou os estágios todos do caminho de Shamatha. Se a gente repousa aí, a gente vai lançado numa próxima vida no reino da não forma, que é um ensinamento puramente budista, né? É um reino onde você tem um renascimento, não um reino humano, né? O reino humano está no reino dos desejos. O reino da não forma é um reino que eu não sei onde não tem uma localização geográfica em nenhuma parte do universo. Então, ele não tem uma localização e os seres que lá renascem não têm uma forma. Não tem uma forma, por exemplo, no reino da forma, os seres que renascem no reino da forma, têm esse formato de corpo, né? Como se fosse corpo translúcido, um corpo de luz, assim. No reino da não forma não tem nem esse formato. O reino não tem localização, não tem a pessoa, entre aspas, não tem um formato, então é puramente fluxo de consciência ou de energia, vamos dizer assim. E aí, esse reino não te leva a mais lugar nenhum, né? Você vai ficar ali. Você pode ser, eu acho que ele vai falar isso aqui mais adiante. Aí você pode ser pescado de lá para seguir caminhando e desenvolver as bodhicitta, ou se você ficar lá, fica por éons e depois você tem um renascimento em reinos inferiores, né? Mas isso é um ensinamento budista, eu acho que dentro do nosso contexto aqui talvez não seja muito interessante se aprofundar muito nele, mas sim, Leila, tem dúvida? Tenho. Eu também sofri muito para entender que acessar a consciência substrata ainda estava longe do caminho. Também tive um choque, mas a Aline ainda tem uma dúvida assim que sempre reaparece. Se a consciência substrato é essa base comum, mas esse comum não quer dizer que é um fluxo comum, ainda assim ele é um fluxo individual de É. nossas vidas passadas, né? Uhum. É um fluxo E, individual. e a Krishna também é individual? Não, É. também. Nesse caminho aqui, a gente não tem uma ideia de uma consciência universal. É, Há um entrelaçamento de experiências, há marcas kármicas que são geradas no contínuo mental, no contínuo consciencial de outro, mas não há uma consciência universal, de onde emerge, ora pipoca uma consciência individual e retorna a esse grande, como é que eu posso, caldeirão de consciência, vamos dizer assim. Nessa visão budista, são consciências individuais, mas que são interdependentes. É bem complexo, né? Quando a gente vai aprofundando nesse aspecto, assim, é mais complexo, assim, a compreensão leva um pouco mais de tempo mesmo, sabe?
Mas são registros individuais, são consciências individuais. E a consciência substrato, apesar da gente repousar na consciência substrato, não ter alcançado ainda o caminho da iluminação, o caminho sem volta, vamos dizer assim, né? O caminho que não tem retorno, porque aqui quando a gente repousa na consciência substrato, se a gente não segue desenvolvendo essas habilidades, essas qualidades, a gente pode voltar, por isso a gente está suscetível às aflições mentais, a gente pode voltar, regredir e cair no mundão meu Deus, por aí, né? E seguir aí, embrulhado, envolvido com todas as questões, e sofrendo, enfim. Então, não é um caminho irreversível ainda. Mas quando a gente adentra a consciência prístina, a consciência primordial, aí os professores dizem que esse sim é um caminho irreversível. Aí você vai daí para diante. Aí você libera, né, de todas as aflições mentais e vai desenvolver cada vez mais as virtudes, né, as 4 qualidades do coração, e vai desenvolver bodhicitta, vai desenvolver sabedoria e todas as paramitas, né, as 6 paramitas. Então, é um caminho que a gente segue e é irreversível, assim, a gente não vai caminhar para trás, é dali para diante. A gente pode ficar parado, mas é dali a gente segue. Claro que precisa ter essa motivação de seguir sempre desenvolvendo, né? Praticando e desenvolvendo as qualidades, virtudes, enfim. Mas aí é o caminho irreversível. Mas a consciência, que eu ia dizer, se a gente alcança essa possibilidade, consegue repousar na consciência substrata, a gente já caminhou, gente. Não é que a gente tá longe ainda. A gente já caminhou muito, né? Comparado a onde a gente estava, imerso, né? E mergulhando nas aflições e no sofrimento da vida. Se a gente emerge um pouco e percebe isso, a gente já está fazendo um processo de melhora, tanto da nossa vida, experiência de vida comum, quanto no caminho espiritual, contemplativo, né? Não é que é pouca coisa, é só que ainda tem muita coisa para a gente, muito caminho para a gente percorrer, né? Mas o que a gente fez até aqui não é pouco. É importante que a gente saiba disso, né? Senão a gente desanima. Vamos seguir mais um pouco. Quando repousar a mente em um estado de profunda inatividade, como descrito aqui, quanto a repousar a mente em um estado de profunda inatividade, como descrito aqui, é razoável perguntar se isso é a culminação da prática budista. Acalmar toda a atividade e acabar sentado serenamente sob a sua própria árvore bode, não vá com um sorriso feliz no rosto, sem fazer nada, é o objetivo supremo? Árvore bode, para quem não sabe, é a árvore sob a qual Buda alcançou a iluminação. Nesse mundo com tanto sofrimento, injustiças e conflitos, isso seria um anticlímax. As atividades motivadas pelo ego e autocentradas são reduzidas ao mínimo nesse tipo de meditação, mas você não adormece e não se torna apático. A consciência luminosa permanece sem atividade ou movimento. A partir desse estado de consciência tranquila e fluida, os pensamentos surgem sem esforço. Em circunstâncias normais, quando a mente está envolvida em fixações, chamaríamos esses pensamentos de distrações. Contudo, depois da meditação, é possível manter um estado ao menos um pouco semelhante a essa qualidade tranquila de consciência não egocentrada. Quando a gente repousa nesse espaço, né, os pensamentos surgem, mas eles não tomam a gente, eles não têm uma força, uma solidez tão grande. O objetivo da meditação não é apenas sentar em silêncio, é sentar-se em silêncio e em seguida levantar-se e mover-se em quietude, permanecendo silencioso em certo sentido, até mesmo quando se está falando. Foi lá fora, no jogo da atividade espontânea, que o ponto culminante da vida de Buda teve lugar, quando ele começou a ensinar. A culminação não foi na quietude, sentado sob a árvore bode. Foi no serviço a todos os seres, emanado de sua experiência do despertar. Ao se engajar em tal prática, você pode sentir as comportas de sua criatividade abrirem-se espontaneamente. Em um estado de consciência serena, com o ego adormecido, observe o que surge a partir da quietude, espontaneamente e sem esforço. A quietude não é perdida, nem mesmo quando a mente se torna ativa. Da mesma forma, você poderá sentir que não é necessário abandonar esse silêncio, nem mesmo quando está falando,
ou quando o seu corpo está em movimento. Esse é o maior desafio, né, gente? Seguir com as nossas atividades, repousando nesse espaço de quietude, que é a consciência, né? Ou seja, seguir nas nossas atividades consciente de que a gente está fazendo essas atividades, mas que há um espaço anterior a elas, que é, por natureza, quieto e luminoso, e claro, não dual, né? Não conceitual. É maravilhoso, né? Se a gente conseguir realmente fazer tudo isso repousando na consciência. William James descobriu que todos os gênios têm uma qualidade em comum. Todos eles têm uma capacidade excepcional de manter a atenção voluntária. Ele estava convencido de que a genialidade levava a essa maior capacidade de concentrar a atenção por longos períodos de tempo e não que a atenção sustentada os tornasse gênios. Tenho certeza de que há muita verdade nessa afirmação, mas se ampliarmos a noção de gênio no sentido de reconhecer que todo mundo tem um grau de genialidade ou habilidade inata para algo, estou convencido de que esse tipo de prática de shamatha pode ajudar a revelar esse gênio. Uma vez que o ego esteja relativamente fora do caminho, a fonte da criatividade se abre. O ego que atrapalha muito da nossa vida, né, gente? A gente faz tudo, conceitua tudo, se relaciona com tudo a partir desse ego. Se a gente soltar esse ego, realmente abre as comportas da criatividade, de valores, de qualidades, assim, que a gente nem imagina que estão aqui dentro, né, para emergir, assim. Verifique se isso é verdade para você. Na prática da quiescência meditativa, há dois modelos complementares, desenvolvimento e descoberta. A gente falou sobre isso na semana passada. Comum a ambos é a ideia de que uma mente utilizável é imbuída de estabilidade da atenção, permitindo a sustentação do foco em um objeto escolhido. Quer esteja resolvendo problemas, ouvindo ou compondo músicas, dando aulas ou criando filhos, você está presente de forma sustentada. É o oposto de estar agitado, distraído ou fragmentado. A segunda qualidade comum a ambos os modelos é a vivacidade. Estabilidade sem vivacidade não é muito útil, a menos que o objetivo seja um sono profundo, no qual se tem boa estabilidade, mas pouca clareza. As primeiras duas técnicas que exploramos, consciência da respiração e observação da mente, seguem a abordagem de desenvolvimento. A gente falou sobre isso na semana passada, né? A gente vai gradualmente desenvolvendo essa capacidade de observar, desenvolvendo essa percepção mais ampla das nossas experiências, e pouco a pouco a gente começa no aspecto mais grosseiro, corpo, né? Esse aspecto mais externo, e vai passando por aspectos mais sutis. A respiração no corpo, a respiração no abdômen, a respiração nas narinas. Então, a gente vai aos poucos desenvolvendo nesse caminho. Ao cultivarmos a atenção plena à respiração, aprendemos a controlar o cavalo selvagem da mente. Lutamos com esse espírito rebelde com o senso de: você tem me dominado, mas agora vou virar o jogo e dominar você. Vou aprender a cavalgá-lo de um modo tal que você não poderá me coicear nem me machucar. Sem isso, somos dominados por um espírito rebelde que move o corpo, controla a boca e fere os outros com sarcasmo, desonestidade, abuso, rispidez e escárnio. A prática de se soltar na estabilidade e vivacidade naturais da consciência pode ser realizada além da meditação formal. Entre as sessões, se você quer manter essa qualidade de consciência e ainda ser capaz de fazer o que precisa no mundo, pode continuar a repousar a sua consciência no espaço à frente, mesmo em meio a uma conversa. Focar os olhos no espaço intermediário não impede de ver o que está lá fora. Quando os eventos mentais surgirem, não se apegue a eles. Deixe-os surgir e passar. Pode ser que você não consiga fazer essa prática enquanto escreve ou executa um trabalho intelectual, mas isso pode ser praticado em outras situações, como enquanto anda na rua, ou espera em uma fila do supermercado, ou em muitas outras situações. Mantenha a continuidade tanto quanto possível. Essa é uma abordagem direta para a exploração da natureza fundamental da nossa existência, nada menos do que isso. Uma abordagem direta para repousarmos na consciência da consciência, né, gente? Tudo bem aqui? Muita fala?
Até que esse pedaço eu acho que não está complexo, né, gente? Não sei, né? Para mim não tá, mas eu quero ouvir de vocês, né? É Tá muita coisa. maravilhoso. Ah, Marlene, que bom, né? É muita coisa, são muitos nomes assim que a gente não está habituado a ouvir toda hora, né? Então pode ser que pareça um pouco complexo, às vezes é um pouco complexo, mas é bom a gente ter tempo de ir esmiuçando, perguntando, refletindo. Aí se fica uma dúvida, anota e depois pergunta, né? Para a gente ir tirando essas dúvidas. Vamos seguir mais um pouco? Faltam só 2 páginas para a gente fechar esse capítulo. Vocês acham que dá conta hoje? Hã? A gente vai seguir aqui nos 5 fatores para a estabilização meditativa. A gente vai sempre falar da meditação, porque realmente a meditação é o caminho que vai nos conduzir a esse lugar, né? A felicidade genuína, né, gente? Então, por isso que é tão importante, se fala tanto em meditação, se orienta tanto as práticas e se explica tão detalhadamente como é esse caminho, né? Esse caminho interno que as práticas nos leva. Então, aqui ele vai falar dos 5 fatores de estabilização meditativa. 5 fatores para nos ajudar mesmo a estabilizar a nossa mente, a nossa consciência nas práticas de Shamatha, que vai servir para as práticas seguintes, né, de Vipassana e das 4 incomensuráveis, de Bodhicitta e tudo mais. Então, 5 fatores de estabilização meditativa. O Buda falou de 5 fatores da estabilização meditativa, o jhana. Essa que não é um estado de transe, mas uma consciência clara, inteligente, focada e estável, não estando sujeita a flutuações compulsivas ou lassidão. Esses 5 fatores são pensamento aplicado, pensamento sustentado, bem-estar, bem-aventurança, atenção unifocada. São 5 fatores de estabilização da meditação. E relacionados a esses 5 fatores da estabilização meditativa, estão os 5 obstáculos para se atingir essa estabilização. Obscurecimentos que velam o estado fundamental da consciência, e são eles. Então, esses 5 obscurecem esses 5 fatores, né, gente? Então, eles estão sempre interligados, diretamente conectados. Então, esses 5 obscurecimentos são letargia e sonolência, ceticismo, malícia, agitação e culpa, desejo sensual ardente. Acontece que cada um dos 5 fatores de estabilização meditativa naturalmente neutraliza o seu obstáculo correspondente na ordem apresentada aqui. O primeiro dos 5 fatores, o pensamento aplicado, implica um engajamento inicial e voluntário da mente a um objeto. Essa atividade mental é comparada a bater um sino com um martelo. Entre os 5 obstáculos à estabilização meditativa, esse fator neutraliza a letargia e sonolência. Simplesmente direcionando a mente para um objeto e engajando-se nele com inteligência e vigilância, a atenção é despertada e os obscurecimentos de letargia e sonolência são eliminados. O segundo fator de estabilização mental, o pensamento sustentado, implica um engajamento mental voluntário contínuo com o seu objeto. Não envolve pensamento compulsivo ou associações conceituais, mas é uma atenção dirigida, discriminativa e focada. A atenção está ali percebendo o mais clara e continuamente possível o objeto da prática. É comparado às reverberações que continuam depois que o sino foi tocado. O pensamento sustentado mostrou-se capaz de neutralizar o ceticismo, a mente que vacila e tem dúvidas, e que simplesmente não consegue se acalmar e se engajar na tarefa proposta. A mente sujeita à influência do ceticismo ou da incerteza oscilante irá minar qualquer empreendimento, seja iniciar um negócio, obter um diploma universitário ou engajar-se na prática espiritual. Os tibetanos dizem que meditar com a mente assim é como tentar passar um fio desfiado pelo buraco de uma agulha. O terceiro fator de estabilização meditativa é uma sensação de bem-estar que surge a partir de uma mente profundamente equilibrada, uma mente estabelecida em equilíbrio meditativo.
Não tem referencial, não está feliz por causa de alguma coisa ou de algum evento específico. Ao invés disso, ela emerge da própria natureza da mente, quando a mente fica livre de desequilíbrios da atenção e emocionais. Essa sensação de bem-estar neutraliza naturalmente a malícia, a intenção de infligir dano, que é o mais perturbador dos 5 obstáculos. Não apenas ele perturba profundamente a mente, como também pode causar grande destruição no mundo. Observe a sua mente sempre que você sucumbe à raiva, à malícia ou ódio. Veja se essas aflições não surgem invariavelmente quando você está infeliz ou frustrado. Malícia e bem-estar são mutuamente excludentes. Um precisa desaparecer para que o outro possa surgir. Quem dera todo mundo estivesse repousando nesse lugar de bem-estar, né? Não existiria guerra, né, gente? Nenhuma injustiça, enfim. O 4º fator de estabilização é a bem-aventurança. Ao progredir no caminho de Shamatha para a realização da estabilização meditativa, um sentimento crescente de felicidade irá saturar seu corpo e sua mente. Isso não surge porque você está tendo um pensamento feliz ou experimentando um prazer sensual. Essa bem-aventurança nítida e clara surge simplesmente da natureza de sua consciência, porque a mente está estabilizada com vivacidade. A bem-aventurança é um sintoma de que a mente está saudável e equilibrada. Inquietação, insatisfação, ansiedade, tédio e frustração são todos sintomas de uma mente desequilibrada e aflita. A bem-aventurança neutraliza naturalmente a agitação e culpa. Na terminologia budista, a agitação não se refere a todos os estados mentais agitados, mas especificamente àqueles que são induzidos pelo anseio, pelo desejo e pelo apego. Por que desejamos ou ansiamos por alguma coisa? Pela expectativa de que nos trará felicidade. Porém, a bem-aventurança já está presente. Não há motivo para agitação. Nessa mesma categoria de obstáculos está listada a culpa. O remorso verdadeiro pode ser saudável, pode nos levar a um maior equilíbrio mental e a interações harmoniosas com os outros. Se você foi ríspido com outra pessoa, sentir remorso e querer corrigir o seu modo de agir é uma boa coisa. Mas o remorso também pode se transformar em vergonha e culpa obsessivas. E quando isso acontece, obstrui a prática espiritual de forma geral, e em particular, o cultivo da estabilização meditativa. O seu antídoto natural é a bem-aventurança. Não é possível se sentir culpado quando a mente está saturada de felicidade. Um dos dois precisa partir. O 5º fator de estabilização meditativa é a atenção unifocada. Aqui, a mente está relaxada, estável e viva, livre de desequilíbrios da lassidão e agitação. Essa atenção unifocada neutraliza naturalmente o desejo ardente, que vem de um sentimento de desejo, inadequação e insatisfação. Quando a atenção está perfeitamente equilibrada em um único foco, o desejo pela estimulação sensorial desaparece. A mente está tão bem afinada que não necessita de uma fonte externa para o seu bem-estar ou satisfação. Torna-se a sua própria fonte de alegria e satisfação. Essa é uma mente saudável e é um fundamento indispensável para se engajar em práticas de insight, para explorar a natureza da realidade como um todo. Então, aqui temos os 5 fatores de estabilização meditativa, que vai neutralizar os 5 obscurecimentos da nossa prática, né? Cada um deles com características específicas que neutraliza os obscurecimentos, que também têm características específicas. Ponto é aqui que quando a gente começa, a minha opinião pessoal, né, gente? Vocês podem me dizer aí depois da de vocês. Quando a gente começa a praticar, começa no caminho meditativo, eu acho que esses obscurecimentos, eles são muito claros para nós. A gente facilmente sente essa letargia e sonolência, né? Esse sono, a gente fica agitado, ansioso. Isso fica muito claro quando a gente começa as práticas, e no caminho todo, na verdade, né? E aí, à medida que a gente vai percorrendo o caminho da meditação, a gente vai desenvolvendo essas qualidades, né?
esses fatores de estabilização que vão nos apoiar a aprofundar mais na prática e vão neutralizar, minimizar e neutralizar os obscurecimentos. Então, quanto mais a gente pratica, mais esses fatores de estabilização se mostram, né, ou se tornam vivos em nós, e menos nós somos arrastados pelos obscurecimentos, por essas questões todas que surgem no momento da nossa prática e nos arrasta, né? Ou nos faz cochilar, ou nos faz ficar agitado, ou a mente traz elaborações que a gente tem culpa, remorso, né? Remorso ainda vai lá, né? Mas culpa principalmente, que tem um peso enorme, né? E um obscurecimento super importante também da gente ter em mente, que é o desejo sensual ardente, que não é só um desejo de físico, né, de sexualidade, vamos dizer assim, mas um desejo que se manifesta com intensidade em quaisquer aspectos para suprir uma necessidade do corpo. Pode ser um desejo por bebida, por exemplo, pessoas que têm vícios, né, de bebida, de droga, ou enfim, vários tipos de situações em que a gente busca algo fora para satisfazer uma necessidade do nosso corpo, uma necessidade que a mente traz de forma muito intensa para o nosso corpo. Então, isso atrapalha muito o nosso caminho, as nossas práticas, né? E aí a gente vai desenvolvendo esses fatores de estabilização, neutralizando esses obscurecimentos, essas aflições, e aí vai devagarzinho aprimorando mais e mais esse caminho, né, das práticas. Tem dúvida, gente? Eu acho que nós encerramos aqui esse capítulo de consciência da consciência. Seguimos até aqui, contemplando as práticas de Shamatha, fazendo, né, praticando Shamatha, então, desenvolvendo qualidades da atenção, tornando essa atenção o mais funcional, o mais equilibrada possível, e a partir da semana que vem, nós vamos utilizar essa atenção que nós cultivamos aqui, estável, clara, né, vívida. A gente vai pegar essa atenção, imbuída dessas qualidades, vamos usar essa atenção para analisar algumas experiências da nossa vida, né? E aí, na semana que vem, a gente começa a parte 2, então, que são as práticas de insight por meio da atenção plena. A gente usa essa atenção que nós cultivamos aqui para promover esses insights que a gente vai no caminho também percebendo e tendo, né, na verdade. E na semana que vem, então, a gente vai trazer essa atenção plena para o corpo. Mas, encerrando aqui esse nosso circuito de Shamatha, ficou claro, assim, vocês têm dúvidas ou achou que foi complexo, passou muito rápido? O que vocês me dizem? Oi, Aline. Sim, Marlene. Bom, eu acho assim, né, nas leituras eu acho um pouco complexo, mas depois com a sua fala, todas as aulas está acontecendo isso. Daí com a sua fala vai ficando bem mais claro, e aí eu vejo com a minha autoobservação, olhando assim de fato, eu vejo que faz muito sentido. Que bom, Marlene. É isso mesmo. É para isso que serve, né? Um estudo junto, assim, né? Não que eu saiba muito, mas eu dediquei um tempo a praticar e estudar isso, né? Na formação do CB, e o Alan Wallace é o lama que eu sigo, através do qual eu oriento as minhas práticas e o meu caminho budista, né? Então, talvez eu tenha contemplado um pouco mais isso. Não é que eu saiba muito, não, Não, tá? você consegue trazer a vivência, A né? experiência, talvez, né? É, tipo assim, parece que a didática é bem confusa, mas aí, com a sua fala, aí eu vejo, vivencio mesmo, consigo isso. Acho que é o Que bom. objetivo, né? É isso mesmo. Que bom, Marlene. Que bom. Obrigada. Leila. Olha, eu ainda continuo achando bem difícil, assim. Está muito melhor, é como a Marlene falou, cada vez que você contempla, traz exemplos, vai clareando, e eu
já tinha lido o livro, né? Então agora tem um monte de ficha caindo, mas eu ainda acho bem complexo, bem complicado, É tanto sim, na teoria quanto na prática. é, é complexo, né? Eu concordo com você, Leila, não é, eu não sei se é simples e a gente tem muitas coisas que faz parecer complexo, ou se ele é realmente complexo, mas fato é que tem coisas que são difíceis da gente entender, então tem caminhos internos que são ainda difíceis da gente percorrer, mas o mais importante, que eu já disse hoje, sei lá quantas vezes, 2, 3 vezes, é a gente não estabelecer uma meta a ser cumprida, né? A gente vai seguindo no caminho, vai seguindo, faz sentido, olha para aquilo, e o mais importante também é usar isso para ver se faz sentido para você, não só acreditar, né? Isso todos os mestres e lamas falam. Então, experimenta, né? Pratica. E ainda que seja difícil de entender, mas veja se alguma coisa se conecta com alguma coisa, né? Com o coração ou com a mente, né? Veja se conecta. E aí se conecta é o que vai mover a gente na prática, né? Até que a gente vai devagarzinho caminhando. Sim, Mas Aline, assim, é bem interessante que você falou lá que nessa caminhada a gente já começa a usufruir de um monte de coisa bacana. Então, isso que me trouxe até, acho que foi, comecei com você lá na pandemia e foi vindo. Aí depois a gente vê que tem algo além disso, só desses benefícios todos, ter saído da terapia, de tudo isso. Daí você vê que tem algo além. Então, é isso que eu acho que é interessante. E também, eu acho que é muito simples. É a mente da gente que cria toda uma confusão, e porque eu não entendo aquilo. Então, eu estou me soltando, sabe? que bom. Dessa parte aí, como se diz, a teoria mesmo, e tentando pegar aquilo que tá vindo. É isso mesmo, E Marlene. com ó, direto, o dia inteiro, todo momento. Essa percepção, estou viajando, às vezes uma discussão, eu falo, opa, momento de parar, eu me analisar primeiro. Isso Pelo menos mesmo. sentir aquilo que está vindo para mim ali. Daí isso é como se dissolvesse tudo. Então é fantástico. É maravilhoso mesmo, né? É isso mesmo, Marlene, exatamente. E é incrível, assim, como realmente a gente vai percebendo que tem algo mais, né? A gente Sim, começa para, ai, tô sofrendo, tem umas coisas aqui que dizem que a meditação ajuda. A gente vai lá meditar. A gente segue e fala, nossa, mas tem alguma coisa a mais aí. Não só ajuda, não, ela traz outras coisas, tem outros sim. benefícios, né? E é bom demais sentir assim, né? Porque realmente a gente consegue vislumbrar aí, dentro desses fatores, desses 5 jhanas, né? Desses fatores de estabilização, a gente consegue perceber esse bem-estar, né? Essa bem-aventurança. A gente consegue perceber isso nas práticas. Sim. Ainda que pareça que às vezes que a gente não caminhou tanto, mas a gente já caminhou muito. Ixi, É, 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 e aí a gente vai é. seguindo, né, gente? Olha, eu vou falar para vocês, eu sou muito da experiência do sentir, sabe? Porque eu uhum, acho que é muito importante que a gente sinta se aquilo está se conectando com a gente de alguma forma. Nos primeiros retiros que eu fiz do Alan Wallace, do Lama Wallace, ele fala, ensina Dzogchen, né? Se você está achando isso daqui complexo, a gente vai chegar no capítulo de Dzogchen aqui, vamos, no fim. O Dzogchen é bastante complexo, é bastante difícil, sabe? É uma coisa meio louca, assim, na verdade. Nos primeiros retiros eu falava que eu não estou entendendo nada, né? Uma semana de retiro, já no primeiro tempo, na primeira tarde do primeiro dia, que começa a tarde, caramba, e agora, né? Vamos, mas ao mesmo tempo aquilo, de alguma forma, faz sentido, né? Muita coisa não dá para entender. E as É, práticas, assim, não sei que lugar, o que que ele está falando nessa prática, né? Não sei o que é isso. Mas, ao é, mesmo tempo, fala, não, se não sabe, não importa se sabe ou não sabe, solta e sente, só solta. Porque, apesar de não saber, com a mente conceitual, parece que aquilo passa por algum lugar que conecta, né? Eu acho que essa experiência, a mim, pelo exatamente menos, isso. A a gente não mim, entende, mas depois parece que chega no lugar que tem que chegar. é, para mim, pelo menos, é essa sensação, né? Claro que cada um tem uma sensação individual, mas para mim, isso é muito claro. Ele falou, não entendi nada, mas estou aqui. Solta a mente, não tem que entender, só sente, né?
E daqui a pouco você vai, faz de novo, fala, cara, cai fichas assim, não acredito, era só isso, né? É muito legal, né? É, Exatamente, você é deveria soltar. complexo e simples, né? É É, complexo e simples. exatamente. Bom, meninas, então é isso por hoje, né?